Fala, fiel, boa, boa. Vamos para nossa retrospectiva do Esporte Clube Corinthians Paulista em 2025. Um ano de altas emoções, né? Uma montanha-russa de sobe e desce. Isso é o Corinthians, né, mano? Não tem uma paz, não é? Tipo, estamos sempre ali no topo. Não, mano, a gente luta e muito pra gente chegar no topo. E quando a gente chega, o bagulho é embaçado, né, irmão? Então vamos ver tudo que aconteceu com o Timão nesse ano de 2025. Pra começar, né, mano? A gente não tem como a gente começar 2025 sem falar da reta final de 2024. Corinthians ano passado, Corinthians já vai cair, Corinthians já vai cair não, Corinthians já tinha caído, né? Corinthians já caiu, Memphis Depay, contrato aí, ó, veio ganhando 4 milhões por ano para ser 4 milhões por ano, 4 milhões por mês, né? Para ser rebaixado com o Timão e vai abandonar o time aí na Série B, mano. Esse Memphis aí, esses caras tá chapando. Corinthians que quando foi eliminado pelo Racing, Corinthians tinha 0,0004% de chances de poder jogar uma Copa do Brasil em 2025, porque senão, na melhor das hipóteses, o Corinthians não ia ser rebaixado, mas só disputaria o Campeonato Paulista e o Brasileirão em 2025. Mas a gente viu que não foi isso que aconteceu, né, fiel? O Corinthians deu aquela arrancada de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro do ano passado, conseguiu se classificar para a pré-Libertadores em 2025 e nós se classificamos para a Copa do Brasil também em 2025. Aí começando o ano, mano, a gente começa o ano no Campeonato Paulista e a nossa primeira fase, mano, foi em termos de resultado top, fizemos a melhor campanha da primeira fase. Corinthians, que na primeira fase foram 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota feia, né? Fizemos 20 gols e sofremos 13 gols na primeira fase, com um saldo de 7. Aí, mano, então a primeira fase, jogos marcantes da primeira fase foi o empate em 1 a 1 com o Palmeiras lá no... Foi no Chiqueiro esse jogo? Foi no Chiqueiro, mano. Foi no Chiqueiro, bagulho empate 1 a 1. Hugo Surto defendendo o pênalti do Estevão. O Yuri Alberto fazendo gol e dando uma voadora na bandeirinha dos caras. Aí teve a nossa vitória contra o Santos, mano. Esse foi o primeiro clássico no ano. Eu tava lá nesse jogo. Foi o único confronto do Corinthians contra o Neymar em 2025. Corinthians 2, Santos 1. E teve a derrota também pro São Paulo de 3 a 1. Aquele jogo lá que mudou o Morumbi, atrasou o jogo. Aí o Corinthians vai, faz aquele jogo ridículo. Faz um golaço com o Martins, mas logo ainda toma um golaço do Lucas também. Então acho que os jogos marcantes da primeira fase foram esses. E a gente dá uma pausa agora na primeira fase pra gente falar da pré-Libertadores, que foi ali entre o final da primeira fase e a fase mata-mata do Campeonato Paulista. Mas vamos já focar direto já na pré-Libertadores, que começa com um empate tosco contra um time da Venezuela. A gente pensou, porra, mano, quando vai passar o carro, vai golear esses caras aí. Eu gravei um vídeo falando que ia ser a maior goleada da história no jogo da volta, né? Porque os caras iam ter vergonha na cara, ia correr no jogo da volta. E a gente vê que o nível técnico, né? A gente imaginava, né, que o Corinthians era muito superior àquele time da Venezuela. A gente viu que não. Naquele momento foi ridículo, né, mano? Aí no jogo da volta, o Corinthians ganha de 3 a 2, se classifica, mas classifica ali no sofrimento. Que, inclusive, aqui no YouTube, mano, não sabia disso aí, o primeiro vídeo mesmo, sem ser short, foi o primeiro vídeo que eu lancei aqui nesse perfil, nesse canal, foi o pós-jogo, né, do Corinthians 3 e o time da Venezuela 2, mano. Desculpa por não saber o nome do time. Pô, você poderia pesquisar, poderia, mas tô com preguiça. E aí, Corinthians vai, se classifica para pegar o Barcelona de Guayaquil. Vamos que vamos, é nóis, é o Corinthians. Gravei vídeo zoando, falando que os caras não iam ter. Os caras nem com o Yamal, com o Lewandowski, com o Pedro, os caras iam ganhar. Imagine sem. Então, mano, zoei. Corinthians vai e toma um 3 a 0 lá na Venezuela. Jogo ridículo, para mim o jogo mais ridículo do ano foi aquele. E a gente viu que, mano, os clubes brasileiros realmente sofreram lá no Equador. Os clubes brasileiros sofreram lá no Equador, né? O Flamengo com a LDU, o Palmeiras com a LDU, teve outros times também, mas os times sofreram lá no Equador, né, mano? Mas aqui no Brasil os caras sobressaíram, né, mano? O que o Palmeiras fez na semifinal era o que a gente esperava que o Corinthians fizesse no jogo de volta da pré-Libertadores e que não aconteceu. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, até ganhou o jogo da volta, né, de 2 a 0, gol do Félix Torres e gol do Carrilho, cara, Cantillo.
Carrilho. Aí a gente foi eliminado na pré-Libertadores, novamente, uma frustração. Vamos pra Sul-Americana, né? E aí o Corinthians vai pra Sul-Americana, cai num grupo que, na nossa tese, né, quando a gente imagina, a gente olha assim, a gente pensa, pô, um grupo fácil, dá pro Corinthians sair bem na Sul-Americana, se classificar e quem sabe até buscar esse título nesse ano, né? Porque o americano é uma segunda divisão da Conmebol, então acho que nosso elenco, nosso time titular, né, poderia e deveria disputar a Sul-Americana com mais dignidade do que foi desse ano. Mas aí a gente cai no grupo. Não, voltando, né? Aí a gente é eliminado na pré-Libertadores e agora a gente volta pra fase mata-mata do Campeonato Paulista. Porque ela tava entre isso daí, né, mano? Então, tipo, o jogo do Santos, a gente já tinha eliminado o time da Venezuela, já foi ali entre o jogo entre o Barcelona, mas para ficar mais fácil de falar as coisas, voltando agora pro mata-mata. Aí a gente começa o mata-mata contra o Mirassol, no jogo na Neoquímica Arena, foi 2 a 0, gol do Angel Romero e do Memphis Depay. Aí na semifinal a gente joga contra o Santos, 2 a 1, gol do Yuri e do Rodrigo Garro. Aí, mano, na final a gente pega a porcada, né, mano? Ai, cara, aí, final contra a porcada, a gente tava muito emocionado, muito. A gente precisava desse jogo, mano. Nos últimos anos, a gente. Realmente, os palmeirenses podem falar o que quiser. Ah, nos últimos anos a gente bateu em vocês, não sei o que, não sei o que lá. Vocês aproveitaram uma fase péssima do Corinthians, um time ridículo que o seu André Santos e seu Duílio montou pro Corinthians nos últimos anos, né? E vocês realmente, mano, fosse o Palmeiras junto com o Abel Ferreira, aproveitou essa fase ruim do Corinthians, né, mano? Que, se eu não me engano, antes da vitória do Brasileiro do ano passado, a gente só tinha ganhado com o Silvinho lá em 2021, mano. Naquele jogo do Roger, naquele jogo que o Roger Guedes participou de todos os gols. Ele fez 2 gols, fez um que tava impedido e ainda fez gol contra. Então, mano, fora aquele jogo a gente apanhou o Palmeiras vários anos aí, porque tinha times ridículos, time ruim, e que o Palmeiras aproveitou. Mas aí no único ano, no primeiro ano que teve decisões, que teve jogo grande mesmo entre as duas equipes, aí a história foi outra, né, mano? Aí começando nesse jogo da final, primeiro jogo lá no Chiqueiro, 1 a 0, aquela jogadaça ali, aquele passe do Memphis, jogadaça do Yuri, gol 1 a 0, bracinho de jacaré do Everton não alcança, né, mano? Aí vai pro jogo da volta, Corinthians fez um jogo assim, mano, a gente conseguiu segurar o Palmeiras, Félix Torres, aquele arrombado, quis dar emoção pro jogo, fez o pênalti, foi expulso logo em seguida, Hugo Souza, monstro, defende o pênalti, e Yuri, mano, Yuri, ai, caralho, Yuri é foda, mano, Yuri é monstro. Yuri, ele erra um gol ali, mano, no finalzinho do jogo, que se o Yuri faz aquele gol, mano, de verdade, eu vejo as imagens do treino aberto que tem em 2018, do jogo antes, foi do jogo antes contra a porcada, mano. Que a torcida invade o gramado, o sinalizador, mano. Eu vejo aquela cena e eu, na minha cabeça, sempre falava, mano, um dia a cena vai ser realizada. Um dia a torcida, a gente vai ganhar um Campeonato Paulista contra a porcada aqui na nossa casa, porque naquele ano a gente ia ganhar e ganhamos, né? Lá no Chiqueirão. Aí a gente falava, mas eu pensava, mano, a gente vai, essa cena vai se tornar real. E era aquele momento, mano. Se o Yuri faz aquele gol, puta que eu pariu, mano. O bagulho é louco, parça. Se a gente. Agora vem ter o Campeonato Paulista do ano que vem. A gente vai começar o campeonato com os portões fechados, né, contra a Ponte Preta. Se isso realmente acontecesse, mano, com certeza a gente passa a primeira fase inteira sem torcida. Mas ia valer a pena, né, mano? Mas beleza, Yuri erra aquele gol. Aí o Memphis sobe na bola. Aí acaba o jogo, Corinthians campeão paulista contra a porcada. Primeiro título no ano. E agora, mano, a gente vamos voltar agora pra Sul-Americana. A Sul-Americana desse ano, o Corinthians que cai no grupo que tinha o América de Cali, né? Aí tinha o Racing lá do Uruguai e o. Qual que era o outro, mano? Era o Huracan da Argentina, é verdade. Aí o Corinthians consegue ficar em terceiro nesse grupo. Pra mim, é a maior vergonha internacional da história do Corinthians. Pra mim, não é o Tolima. Pra mim, não é o Guarani de 2015. Guarani de 2015 nem tanto, né? Foi porque o nosso time era muito foda. Mas o Guarani em 2020, ou agora o Barcelona desse ano, pra mim, a maior vergonha internacional da história do Corinthians é essa campanha na Sul-Americana. Pra mim é inadmissível, mano. De verdade. Não entra na minha cabeça. E como é pra fazer um vídeo sobre uma retrospectiva do ano inteiro, mano? Não tem como não falar. Pra mim, a maior vergonha da história e que não pode ser esquecida, e que tem que ser aprendida dentro do Corinthians, foi essa campanha ridícula na Sul-Americana. Porque, porra, mano, vocês foram eliminados na fase. Na
pré-Libertadores, mano. Vocês foram eliminados. Aí vocês vão pra Sul-Americana e faz uma vergonha maior ainda, mano. Um grupo de 4 equipes que classifica 2 e vocês conseguem em terceiro, mano. Sendo que na última rodada o Huracan colocou um time reserva. E mesmo assim vocês não conseguiram ganhar. Não conseguiram ganhar em casa, não, mano. Foi a campanha ridícula do Corinthians Sul-Americana. Foi essa campanha, né? Aí aqui os números da Sul-Americana desse ano. Aí o Corinthians ficou em terceiro, né? Com 8 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, saldo de 0 e tosco, mano, ridículo pra caralho. Aí o Huracan ficou em primeiro com 14 pontos, o América de Cali ficou em segundo com 8 pontos também, né? O Corinthians ainda teve mais vitória que o América de Cali, mano. Só que o América de Cali ele teve 5 empates. E, mano, olha a campanha do time que se classificou, mano. Os caras tiveram uma vitória e 5 empates. Puta que pariu, mano. Os caras só empataram os últimos jogos tudo, ligado? Puta que pariu, mano. Eu não tinha visto isso aqui. Fiquei com tanta raiva dessa Sul-Americana que eu nem fiquei olhando muito essa fase de grupo, a classificação como ficou. Só sabia que os dois estavam com o mesmo número de pontos. Puta que pariu, mano. Que ridículo. De verdade, mano. Que isso aqui sirva de aprendizado e que comece a incomodar as pessoas lá dentro do Corinthians. Tanto jogadores quanto a comissão técnica e principalmente a diretoria. Quem manda lá dentro. Que o Marcelo Paz agora, que é o homem forte ali do futebol do Corinthians, que ele chega lá e fala, mano, aqui é Corinthians, irmão. Vamos mostrar pro mundo o que é ser o Corinthians. Porque aqui no Brasil a gente domina. Aqui no Brasil esquece, irmão. Só que chega lá pra fora, mano. A gente vai jogar contra um time que habla. O Corinthians treme, a gente não entende o que acontece. O bagulho é louco, parça. Mas a gente sabe que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. E mano, vou falar um bagulho pra vocês. Flamengo que foi pro Mundial aí. Falaram que quebraram uma maldição. Que o último time que ganhou o Mundial quebrou a taça da Libertadores, mano. Então eles vão ser campeão mundial por causa disso. Não, Flamengo, vou falar logo pra vocês, mano. Vocês quebraram a maldição sim. E agora o Corinthians pode sim voltar a ser campeão de uma Libertadores graças a vocês, porque vocês quebraram a taça novamente. Então vocês quebraram essa maldição do Corinthians. Aí que o pessoal cria, né, mano? Os caras criam tanta maldição. Então vamos acreditar que quebraram a maldição e que na próxima Libertadores que o Corinthians vai disputar, que coincidentemente é a do ano que vem, o Corinthians vai ser campeão, né, mano? Corinthians que em 2011 foi eliminado na pré-Libertadores, aí é campeão no Campeonato Brasileiro, né, uma competição nacional, uma disputa contra o Vasco. E aí 2025, mano, Corinthians é eliminado na pré-Libertadores e é campeão de uma competição nacional contra o Vasco novamente, né, mano? Então, vamos torcer para que 2026 seja um ano iluminado e o Coringão ganha a Libertadores. Mas, voltando a 2025, agora é hora da gente, como a Copa do Brasil... Ah não, né, mano? Vamos fazer do jeito certo. Vamos falar da Copa do Brasil até as oitavas, até as quartas de final, né? Porque a semifinal foi depois. Então, na Copa do Brasil, o Corinthians estreia contra o Novo Horizontino, que fez justamente a estreia do Dorival. Já tinha começado o Campeonato Brasileiro, tá? Já tinha trocado, verdade, já tô pulando pra porra, né, mano? A gente tinha o Ramon Dias como técnico. Olha, eu pulei coisa pra caralho, parça. Por isso que eu sou um iniciante nesse bagulho de YouTube, né, mano? Fazendo os vídeos aqui. Aí o Corinthians começa o ano com o Ramon Dias como técnico. É o Ramon que ele foi o responsável ali, junto com o elenco, por fazer aquela arrancada dos 11 jogos, das 9 vitórias. O Corinthians é eliminado tanto pro Flamengo quanto pro Racing por erros do Ramon ano passado. E aí, eu pedi pro Ramon sair. Falei, mano, acho que esse maluco aí não dá no Corinthians. Chapou no jogo contra o Flamengo, chapou no jogo contra o Racing. O time deu uma desligada no jogo contra o Racing também, né? Mas ele ficou, ganhou os jogos lá, salvou o time do rebaixamento, que era o principal objetivo. E aí a gente fala, mano, beleza, não tem como mandar o cara embora agora, né? E aí o Ramon começa o ano, o time tinha resultado, mas não tinha desempenho. Essa era uma questão muito discutida da gente, porque o time do Corinthians ele tinha resultado, ganhava os jogos, 1 a 0, gol do Thales Magno, mas o desempenho era ridículo, era foda. E aí o Ramon ele ganha o Paulista, ele fica ainda no começo do Brasileiro, participa dessa campanha tosca da fase de grupos do Corinthians Sul-Americana. E como eu falei, mano, o começo ruim do Campeonato Brasileiro foi determinante pro Ramon Dias ser mandado embora. Ali o começo ruim do Brasileiro, o começo ruim da Sul-Americana também. Aí
o Ramon ele sai, o Corinthians fica um período ali sem técnico, uma indecisão, quem vai ser técnico do Corinthians, quem não vai ser, quem não vai ser, até que o Corinthians se acerta com quem? Com ele, né, mano? O Corinthians olha assim e fala: puta, mano, quem é o cara pra ser o técnico do Corinthians nesse momento tão difícil, né? Aí o Corinthians olha pro passado e fala: pô, vamos trazer o seu Adenor de volta, mano? E o seu Adenor aceita voltar pro Corinthians e dá o ok. Falou: mano, amanhã tamo aí em São Paulo, vamos que vamos. Beleza, mano. Aí todo mundo achou: porra, caralho, parça, o Tite vai voltar pro Corinthians, que da hora, né? Não. No dia seguinte o Tite tem um problema ali, fala que não vai treinar o Corinthians, é isso aí, tudo certo, lá, pum, ponto final, seu Adenor no Corinthians, pra mim é isso daí. Ponto final, seu Adenor no Corinthians, foi ali, já era. O Corinthians vai lá, troca umas ideias com o Dorival Júnior, acerta com o Dorival Júnior. Dorival que vai no jogo contra o Flamengo. Quando se toma de 4-0, o Dorival tá no camarote assistindo ali, vê aquele time, troca as ideias com os jogadores. Vamos que vamos. Aí o Dorival estreia na Copa do Brasil. Vamos agora falar da Copa do Brasil. Agora que a gente já falou das trocas do técnico, né? Aí o Corinthians estreia contra o Novo Horizontino, 1-0. Gol do Hector Bonilha, mano. Do nada, do nada. Hector Bonilha faz o gol ali do primeiro gol do nosso título da Copa do Brasil. Do time que estreou contra o Novo Horizontino. Aí no jogo da volta, aí, mano, agora eu vou falar só da Copa do Brasil, pra não me perder de novo. Falar só da Copa do Brasil, até o jogo contra o Atlético Paranaense, e depois a gente volta e fala do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Aí o Corinthians, que no jogo da volta, ganha também de 1-0. Gols do... Gol do Yuri Alberto. Foi um jogo feio pra caralho do Corinthians também. E o Dorival Júnior, mano. Vocês vão perceber que o Dorival Júnior ali tá muito que na mesma pegada do Ramon ali, mano. Em certos momentos, principalmente aí na Copa do Brasil, o time tava até tendo resultado, mas não tava tendo o desempenho. O time tava tendo resultado. 1-0, jogo zoado, jogo feio, truncado ali, vamos que vamos. Ganhava de 1-0, mas o desempenho, mano, era feio, era tosco. Aí o Corinthians se classifica para as oitavas de final. Vai pegar quem? Puta que eu pariu, mano. É o Palmeiras. Caralho, mano. É a vingança do Palmeiras em 2025. Os caras vão vingar o Paulistinha. É Paulistinha, eles não querem saber de Paulistinha, mano. Os caras são muito. Os caras, eles não querem saber de Paulistinha. Os caras querem saber de título grande. O Abel Ferreira não quer ganhar do Corinthians, ele quer ganhar título. E título grande, né, mano? Então, o Palmeiras vai passar o carro no Corinthians nessa Copa do Brasil? Não, mano. O Corinthians vai pro primeiro jogo na Neoquímica Arena, eu estava lá, 1-0, gol do Memphis, e o Roberto ainda perdeu o pênalti, puta, mano. Mas o Corinthians vai lá e ganha de 1-0, sofrido, mas a gente ganha, jogando melhor que o Palmeiras. E aí no jogo da volta, mano, lá no Chiqueiro, os caras fizeram o Inferno Verde, não sei o que, vamos que vamos, pá, 2-0 Corinthians, Aníbal Morena deu aquela cabeçada no Martinez, Abel Ferreira, os caras mandando o Abel se fuder, que não precisa deles, mandando a Leila tomar no cu, e o Abel aqui, ó, só aplaudindo a porcada. Aí os caras vão lá no mesmo ano que só apanha do Corinthians, os caras lançam um documentário, acesso total, puta que o pau, mano, mostrando os bastidores de tudo isso daí. Quando a gente acha que não tem como melhorar 2025, vem a porcada e lança um documentário pra expor a vergonha de 2025 deles, né, mano? E passar um recibo enorme pro Timão. Quanto que 2021, o Corinthians fez esse documentário também, eu lembro que foi na casa do Williams, cara, mano, documentário, a ideia é até boa, mano. Mas tipo, num ano da hora do time, parça. É que não tem como saber também, né? Qual vai ser o ano foda, qual vai ser o ano zoado. Mas, mano, é foda gravar, expor uma assim. Eu lembro que no documentário do Corinthians, os caras expôs o Mancini dispensando o Bozelli, parça. Mó bagulho. Mó tosco, né, mano? Aí o Corinthians se classifica para as quartas de final. E aí a gente fica esperando, mano. Quem a gente vai jogar? Já tava definido, né? Era quem passasse do Corinthians pro Palmeiras ia encarar ou São Paulo e Atlético Paranaense. Aí os corintianos já pensam, né? Porra, mano, a gente vai eliminar a porcada e ainda vai pegar uma bicha. Vai pegar os tricas na próxima fase, mano. Puta que pariu, mano. Vamos que vamos. Mas não, mano, os cara fugiu com o time da segunda divisão. Os caras foram eliminados ali. Puta que pariu, que vexame. Aí o Coringão vai pegar esse time da segunda divisão, com o Atlético Paranaense, ganha com destaque para um moleque da base, que é o Guinegão, que decidiu nessas quartas de final, uma grande revelação do Corinthians esse ano. Aí o Corinthians ganha o primeiro jogo de 1-0, gol do Guinegão, ganha no segundo jogo de 2-0, gol do Guinegão e do Rodrigo Garro com assistência do Guinegão. Aí, mano, o Corinthians se classifica e pega o Cruzeiro na semifinal. Só que daí a CBF ela pega e faz um favor pra esses quatro times e fala assim, mano, esses times aí, ó, vamos fazer o seguinte, eles vão ter 16 jogos, né, no Campeonato Brasileiro pra vocês ver o que vocês tiverem que
fazer nesse Campeonato Brasileiro. E aí depois, quando acabar esse Campeonato Brasileiro, aí sim a gente volta pra Copa do Brasil, tá bom? Aí vocês vão ter tempo de se organizar, não passar vergonha no campeonato, somar os pontos ali, né? Pra não correr risco de cair. O Cruzeiro naquele momento tá brigando pelo título, então brigar pelo título aí, ver que vocês encontram. E beleza. Aí agora a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ridículo do Corinthians. Pra mim foi o campeonato mais tosco da história do Corinthians. Corinthians que realmente, o Dorival Júnior ele falou numa entrevista aí que o Corinthians não correu risco como nos últimos anos. E realmente, mano, o Corinthians nesse campeonato, o Corinthians não correu risco de cair realmente. Eu acho que o Corinthians não chegou a nem entrar na zona de rebaixamento, ficou ali em 16º, mas não chegou a entrar na zona de rebaixamento. Mas, mano, que campeonato tosco, né? Os caras escolhiam jogo pra correr, os caras escolhiam jogo pra jogar. Tinha jogos assim que você via que claramente os caras não faziam questão nenhuma de estar ali. Era só toquezinho pra lado, só toquezinho tosco. Tomava uns gols ridículos, perdeu o jogo pro Juventude. É foda, fiel. E aí, mano, nesse campeonato brasileiro, o Corinthians ficou em 13º, com 47 pontos, 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Minha avó com o cachorro. 42 gols marcados, 47 sofridos, saldo de -5, né, mano? E nas últimas 4 rodadas o Corinthians não ganhou nenhum. Perdeu 2 e empatou 2. Então, mano, campanha ridícula no Campeonato Brasileiro, uma campanha pra ser esquecida. Pra mim, foi uma campanha tosca. A gente vê que algumas vitórias, assim, mano, que o Corinthians acaba vencendo. Umas vitórias tipo aquela 1-0 contra o Fluminense. Gol de falta do Mateuzinho. A gente vê, mano, como a gente foi determinante pra gente não ser rebaixado esse ano. A gente não correu risco, mas você vê que os caras tiraram tanto o pé que o nível tava tão baixo que os caras de baixo não conseguiam subir. Que, mano, é foda, foi foda. Espero que isso nunca mais se repita, porque eu vivi pra ver um time sem vontade do Corinthians. Eu vivi pra ver um time sem raça. Mano, eu de verdade já vi times ruins, já vi times péssimos, mas vontade, mano, isso nunca faltou no Corinthians. E com esse time eu vi isso. Por mais que a gente ganhou, da hora, legal, mas a gente também tem que falar dos pontos negativos dessa temporada. E que isso nunca mais que isso nunca mais se repita, mano. Que esses caras parem de ficar escolhendo o jogo pra correr, ficar desrespeitando os torcedores. Esses caras param de ficar desrespeitando o torcedor, escolhendo o jogo pra correr, escolhendo o jogo ali que eles vão ter vontade pra ganhar, que eles vão ter tesão pra ganhar. Não é só jogo grande que o Corinthians joga não, mano. É o jogo contra o Lanterna, o jogo contra o líder, tem que ser a mesma vontade, a mesma disposição. Mas é isso aí, mano. Aí a Campeonato Brasileiro foi isso, e a gente volta agora pra Copa do Brasil, semifinal contra o Cruzeiro. Corinthians que terminando dessa forma ridícula. No meio desses jogos aí da reta final do Campeonato Brasileiro, teve jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. O Corinthians tomou de 3-0. Pra imprensa, ia ser na semifinal ia se repetir isso daí, mano. O Cruzeiro ia passar o carro no Corinthians e já era. Aí não, mano. O Corinthians vai, ganha de 1-0, gol do Memphis. Ups! Jogo da volta. O Corinthians perde o jogo de 2-1. Mas o Corinthians ganha, se classifica nos pênaltis. O Hugo Souza superando o Cássio, né, mano? O Cássio que já começa os pênaltis. O Cássio, filho da puta do Cássio, já começa os pênaltis pegando o pênalti de Alberto, né, mano? É foda. E aí o Hugo Souza acaba pegando os 2 últimos pênaltis do gol do Gabigol e do outro mano, que eu não sei. E é isso, mano. A gente classifica pra final. Vai jogar contra o Vasco no Maracanã. E, mano, Coringão e Vasco. Antes de começar o jogo, a gente já sabe o resultado. A gente já sabe que o Coringão vai ganhar. A gente não pode falar, porque, mano, é foda. Uma hora, quem sabe, né? A gente acho que não. Acho que não existe lugar no multiverso que o Vasco consiga eliminar ou ganhar do Corinthians. Mas, uma hora, né? A gente fica meio assim, será? Será? Corinthians que tá numa draga, né? Vai saber. Mas não, mano. O Coringão vai lá e ganha. Pelo jogo ridículo, 0-0. O Corinthians não jogou. Mas muitos jogadores estavam com cartão amarelo. Então, mano, é foda a gente falar também. Porque se os caras ficarem de fora do jogo decisivo, por mais que é o Vasco, é foda, mano. A gente perdeu um jogador ali, o Mateuzinho. A gente perde o Mateuzinho, a gente não tem lateral direito pra jogar no lugar dele. Então, complicado, mas deu tudo certo. O Coringão vai pro jogo da volta, ganha de 2-1, gols do Yuri, gols do Memphis. E puta que pariu, mano. Finalizamos o ano. Um ano que, uma coisa que eu não falei, né? O Corinthians teve impeachment esse ano. Esqueci desse detalhe. O Corinthians teve impeachment do presidente, que é réu por ter roubado o Corinthians. O Corinthians que teve várias turbulências
durante o ano aí na diretoria. O seu André Sanches foi denunciado, foi comprovado, vários bagulhos absurdos que ele fizeram, e mesmo assim ele continua frequentando o Parque São Jorge, mesmo assim ele continua tendo influência, mesmo assim as pessoas de lá de dentro não querem tirar ele do Corinthians. A gente vai vendo que vai saindo bomba atrás de bomba no Corinthians e vai sair mais coisas. O Ministério Público pede uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Aí tem torcedores do Corinthians que lançam uma proposta para salvar o Corinthians, que é a Safiel. E aí os diretores de lá de dentro, os conselheiros, não querem nem ouvir, não querem fazer, não querem dar procedimento nisso daí. Nossa, né, mano? Aí chega o seu Osmar Stable, que participa de reuniãozinha com o Andrés Ladrão. É foda, filho, é foda. O negócio é foda. Mas como eu falei, né, mano? O Corinthians vai dar certo. O Corinthians tem tudo pra dar certo. O Corinthians, ele tá determinado a dar certo, né, mano? Pode acontecer o que aconteça, o Corinthians uma hora ou outra ele vai conseguir entrar no caminho certo. O Corinthians agora que tem um diretor ali, né, o Marcelo Paz, no lugar do Fábio Soldado. Ele é um cara competente, eu espero que os conselheiros, que os ratos lá do Parque São Jorge deixem esse cara trabalhar, porque ele é foda. Mas mesmo assim, mano, eu ainda torço muito, torço demais pra ter uma intervenção judicial dentro do Parque São Jorge, que os caras consigam tirar esses ratos do poder do Corinthians. E aí, mano, quando entrar um interventor lá, interventor? Quando entrar o mano lá e ele olhar todos os contratos do Corinthians, ver tudo que tá certo, tudo que tá errado, porque, mano, tem várias coisas que eu não falei aqui. Teve contratos aí de empresários cobrando milhões e milhões do Corinthians, empresários influentes no Corinthians, né, mano? Empresários assim que já colocaram vários jogadores ali na época do Duírio, na época do Andrés, e tá cobrando tudo agora, né, mano? Teve várias bagulho assim que teve, então, mano, eu acho que na hora que entrar um caralho, mano, essa palavra agora não vai sair essa palavra na minha cabeça. Na hora que entrar uma pessoa ali, séria, olhar todos os contratos, vai ver que vai ter muita coisa errada ali dentro do Parque São Jorge. E vai, mano, vai ter um consenso, mano, que vai ter que ter uma recuperação judicial. Porque, mano, a nossa dívida tá batendo na casa, tá quase nos 3 milhões, 3 bilhões, mano. E se continuar no Parque São Jorge, vai bater esses 3 bilhões logo mais. Por quê? Porque os caras eles ficam pegando empréstimo. A estratégia deles é essa, mano. O Osmar Stable já tá no mesmo caminho. Quer ficar pegando empréstimo com a. com a Liga. Com a Liga Forte lá. Mano, eu lembro quando eu era menor, tinha uns 11 anos, e eu via a notícia, recebia aqueles SMS no celular, que chegava a notícia do Corinthians, todas as notícias do Corinthians, do treino, dos bastidores, do bagulho. Aí chegava lá, Corinthians adianta a cota do brasileiro de 2015, 2016. E aí, mano, chegava em 2015, o Roberto de Andrade era presidente, chegava a mesma fita. Eu via lá no meu timão, entrava lá no site, olhava as notícias, daí tava lá, Corinthians adianta a cota do brasileiro 2017. Daí chegava 2017, Corinthians adianta a cota do bagulho de não sei quando. E, mano, eles ficam nisso pra sempre, mano, é um ciclo sem fim. Aí nós estamos em 2025 e os caras estão adiantando cota da nossa receita futura da transmissão do Brasileirão, mano. É foda isso aí, porque, tipo assim, o Corinthians conseguiu fazer um acordo pra ser o clube que mais vai receber, né, do direitos de transmissão. O Corinthians ele é o clube que vai receber mais que o Flamengo, mano. Mas não, na teoria seria isso, mas na prática não, sabe por quê? Porque os caras já pegaram, já adiantaram cotas lá na frente, que já fez o Corinthians não vai ganhar mais, acho que era 210 milhões, perdeu 30 milhões, então vai ser 180. É foda, mano, é foda. E aí agora diz que é mais um empréstimo. Então vai receber quanto disso daí? É foda, mano, é foda, mas a gente vai torcer pra que tenha um 2026 melhor ainda, né, em termos de bastidores do Corinthians. A gente espera que o Corinthians saia da mão desses ratos. Mano, eu torço muito pra que essa Fiel realmente, mano, seria da hora se o Parque aceitasse essa Fiel e desse procedimento nisso daí. Porque é bom não só pro Corinthians, é bom pra tudo, mano, principalmente o Parque São Jorge. O Parque São Jorge e o Corinthians é a mesma fita, mas na cabeça deles parece que não. Eles querem foder o Corinthians. E, mano, se o Corinthians conseguisse separar isso daí, o clube social com o futebol, deixava o Corinthians futebol organizado por pessoas sérias, pessoas profissionais. E lá no Parque São Jorge eles que se fodam. Seria até bom, né? Na proposta Safiel eles vão investir até mesmo nos outros esportes do Corinthians. No Corinthians do futebol feminino, do Corinthians. No futebol feminino faz parte do futebol da Safiel. Então, no caso, no clube social teria o futsal, que os caras até falaram que vão fechar o futsal, daí tem o basquete também. Não sei se o Corinthians tem vôlei, mas pode ter vôlei também, tem natação, tem os atletas olímpicos.
Então, mano, seria benéfico pra tudo. Até mesmo pros outros esportes do Corinthians. Porque o Corinthians não é só o futebol. O Corinthians tem outros esportes ali, mano. E a marca Corinthians é foda. É forte em qualquer lugar. É isso aí, mano. A minha opinião é essa. Fazendo uma análise sobre como foi o ano 2025 do Corinthians. Só pra gente falar de título do caralho, né, mano? Um título paulista contra a porcada e um título da Copa do Brasil no Maracanã. Em termos de título do caralho, mas daí a gente olha as outras competições, como que foi o campeonato da Libertadores, a gente cai na pré-Libertadores. Na Sul-Americana a gente cai na fase de grupos. No Campeonato Brasileiro a gente termina em 13º atrás do Santos, que brigou pra não cair até a última rodada. Então, mano, é complicado, é foda, mas como a gente ganhou 2 títulos num ano turbulento, assim, que só o Corinthians é capaz. É minha avó fechando a janela, tá foda ali também. Aí, só do Corinthians ter conquistado esses 2 títulos já mostra o peso desse clube, né, mano? Porque outros clubes na nossa situação teria lá na Série B brigando para não cair pra Série C, como foi o Cruzeiro, mano. Como daqui a pouco vai ser o São Paulo. Vocês vão ver o São Paulo daqui uns anos, tá? Me cobra se até 2030 o São Paulo não vai ser rebaixado. 2026 aí, ó, São Paulo não vai cair no Campeonato Brasileiro. Vocês vão ver essas ideias aí daqui a pouco. É como se fosse outros clubes na situação do Corinthians, mano. Vocês vão ver o que esses clubes iam passar. Não é Coringão não, mano. Corinthians, mesmo com essa turbulência toda, mesmo com os caras lá dentro, tentando fuder com o Corinthians, mesmo assim o Corinthians consegue ganhar 2 títulos no ano e vai chegar forte pra 2026, mano. Mas que 2026 seja um ano de reestruturação, mano. A gente precisa diminuir essa dívida, precisa tirar os ratos lá dentro do Parque São Jorge e precisa ter investimento, mano. A gente precisa ter mais ainda investimento para poder pagar as dívidas de curto prazo, para poder se organizar e pensar daqui pra frente, mano. Esqueci esses ratos imundos que estão lá no Parque São Jorge, André Sanches. A gente tem que parar de fazer de André Sanches do Corinthians, mas senão tem que ser excluído e já era. Chega de falar de André Sanches do Corinthians. Tem que parar de falar disso, Augusto Melo. Outro também tem que subir do Corinthians e já era, não falar mais. Do Ilho, Roberto de Andrade, seu Mário Gobi. Mas vamos que vamos, mano. Comentem a opinião de vocês, deixa o like. O artilheiro do Corinthians no ano são o Yuri Alberto, o Memphis Depay. Em terceiro, mano, fica o Thales Magno, mano. Só do Thales Magno, seu terceiro artilheiro do Corinthians no ano, já mostra como é o nível desses caras. A gente vê que muita coisa tem que mudar também pra 2026, mano. Não pode só se esconder e achar, nossa, foi maravilhoso o ano, porque conseguiu 2 títulos. Vamos analisar tudo, né, mano? O Coringão é foda, mas tem que falar ali essas dispensas de jogadores ridículos que não mereciam vestir a camisa do Corinthians. Aí, mano, pra mim, o melhor jogador, a surpresa, a revelação e a decepção do Corinthians são o melhor jogador pra mim por não só resolver nos jogos, nos títulos, ele resolveu também durante muitos jogos assim que salvou o nosso ano também, porque a gente poderia correr um risco maior ainda se não fosse ele ali. Pra mim é o Hugo Souza, o melhor jogador da temporada, o destaque máximo do Corinthians. Pra minha surpresa, mano, é o Breno Bidon jogando na posição dele, porque tem vários vídeos aqui que eu tô trocando as ideias e falo, mano. Pra mim o Bidon ele é meia, pra mim o Bidon ele, o Dorval coloca uma posição do Bidon ali, uma posição não binária, que a gente não sabe o que o Bidon é. É, quando ele joga como meia, ele joga e ele rende. Então pra minha surpresa é o Bidon como meia. A revelação pra mim é o Guinegão, o moleque que surgiu ali no momento que a gente tava precisando, que o Yuri tava no momento ruim, tava lesionado também. E aí o moleque surge, o moleque faz os gols ali que resolve nos jogos do Brasileiro, contra o Vasco, contra o Bahia, faz os gols na Copa do Brasil. E pra minha decepção, mano, eu entendo que ele teve um ano de lesão, teve um momento ali no começo do ano também que acabou afetando o psicológico dele, a gente sabe disso, mas também não tem como a gente falar que não foi uma decepção o ano do Rodrigo Garro, mano. Pra mim, o Rodrigo Garro tem tudo pra ser talvez o melhor jogador do Corinthians 2026. Espero e torço muito pra isso, mas nesse ano ficou devendo. E comenta aí, qual que é o de vocês, mano? Qual que é o melhor jogador de vocês do ano? A revelação, a surpresa e a decepção. Teve a troca de camisa também do Rodrigo Garro com o Memphis Depay, né? Que eu tinha esquecido de falar desse detalhe. O Garro tá com a 10, pegou a 8. E o Memphis, que era o 94, pegou a 10. E desses fatos assim aleatórios, mano, qual que pra vocês foi o mais marcante de 2025? A troca de camisa do Garro com o Memphis, o título paulista contra a porcada depois de 6 anos, o impeachment do Augusto Melo, o título da Copa do Brasil no Maracanã, a contratação do Dorival Júnior, os nossos vexames também, né, mano? A eliminação da pré-Libertadores pro Barcelona, a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro ridículo que nós fizemos. Qual que foi o fato mais marcante, que mais marcou 2025 pra vocês, né, mano?
E, e é isso, mano. Comentem a opinião de vocês, deixa o like, é nóis, tamo junto, é Corinthians.